Bom dia, Lucas. Bom dia, Carla. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Um grande prazer estar com vocês. Obrigado, governador. Queria começar perguntando, governador, sobre o senhor está encabeçando um processo de impeachment contra um ministro da Suprema Corte, falou que eles não podem ser intocáveis. Mas queria falar de outro ministro, de Gilmar Mendes. Recentemente, ele fez um ataque público ao senhor em meio a um julgamento que não era um momento oportuno para isso, estava sendo julgada a questão dos 2% para serviços de telecomunicações, a questão do ICMS, e ele fez questão de atacá-lo publicamente. Ele que é o decano, então por muitas vezes fala pela Suprema Corte. Como o senhor recebeu esse ataque de Gilmar Mendes? Bom, Lucas, eu vejo que esse ataque dele a mim, a Minas Gerais, expressa muito bem o modo dele e de boa parte da corte pensar. Eles que precisam tomar decisões imparciais, nessas decisões sempre há alguém que é o vencedor da causa e alguém que não é. E, nesse caso, Minas foi vitoriosa, obteve a liminar. E, pelo modo dele pensar, parece que você ser vitorioso numa causa é como se você, daqui por diante, tivesse de se subjugar à Suprema Corte, a ele, a quem deu essa decisão, como se um juiz que decide favoravelmente a alguém, a partir dali, tivesse um crédito com esse autor da ação. Então é lamentável que alguém da mais alta corte do Brasil pense dessa maneira. Eu esperava que ministro da Suprema Corte, principalmente, nem comentasse decisões. Eu acho que a função deles é decidir e não estar comentando. Eu julguei favorável a essa pessoa, agora ele tem de concordar com tudo que eu falo. Então fica muito claro que aqui no Brasil nós não temos uma democracia, nós temos sim essa ditadura da toga que está cada vez mais visível e uma classe que se julga intocável. Nós nunca tivemos um ministro do Supremo que foi expulso da corte. Acho que esse momento até já ultrapassou devido a tudo que nós estamos assistindo nesses últimos meses. E então é muita indignação e acho que tenho certeza a grande maioria dos brasileiros estamos nessa situação. Governador Romeu Zema, aqui é o Jorge Serrão. O que, senhor? Vamos começar assim, né? Saudando o governador de Minas Gerais. Vamos direto para a sucessão presidencial. Duas perguntas têm sido feitas para a gente. Eu queria repassar para o senhor. A primeira, o senhor vem candidato a presidente, pré-candidato à presidência da República, já está na disputa o Flávio Bolsonaro. Qual é a chance de haver aí uma composição entre você e o Flávio para um eventual primeiro turno da eleição? E, da sua opinião, qual é a sua diferença? O que Flávio e você têm de bom ou o que diferencia os dois candidatos nessa disputa ao Palácio do Planalto? Bom, em agosto do ano passado, quando eu fui lançar a minha pré-candidatura, a primeira pessoa com quem eu estive e comuniquei essa decisão foi com o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro tem a visão de que quantos mais candidatos a direita lançar, tiver melhor. E isso faz todo sentido. Nós somos bons governadores, no caso, nós temos os candidatos do PSD, temos eu e temos o senador Flávio Bolsonaro. Todos nós temos uma votação bastante expressiva nos nossos respectivos estados e teremos condição de estarmos juntos no segundo turno, transferindo boa parte desses votos. Mas eu continuarei levando adiante a minha pré-campanha e campanha
é uma decisão minha, isso também contribui para que o Partido Novo cresça, tenha um nome como candidato à presidência, e eu tenho também propostas diferentes. Eu sou ainda, mesmo depois de 7 anos e 2 meses, um outsider na política. Eu sempre vi com muito bons olhos aquilo que no setor privado se... Eu não gosto muito de termos em inglês, mas é quando você dá uma revirada trazendo pessoas de fora que pensam diferente. E eu vejo que a política no Brasil precisa muito disso. E aqui em Minas nós provamos. Nesses 7 anos e 2 meses, não tivemos aqui nenhum escândalo, não tivemos corrupção. O que teve é aquela questão corriqueira pequena que é apurada, tomadas as decisões na hora. E quando você ataca os pequenos problemas imediatamente, esses problemas não crescem. E aqui no Brasil, o que nós estamos vendo são os problemas proliferarem, inclusive com um governo federal que não tem credibilidade moral alguma, né? Repleto de pessoas que já foram condenadas, que participaram no passado, que se dependuraram, né, para poder receber aí recursos dessa máfia do Banco Master. Então, nós aqui em Minas já provamos, é possível sim fazer uma política diferente. E o Novo, para quem acompanha, sabe que é um partido coerente, um partido que está aqui para fazer diferente, em primeiro lugar, para fazer o certo. E depois, se der, nós queremos os votos, queremos ganhar a eleição. E nós estamos vendo aí a grande maioria dos políticos, dos partidos, vendendo a alma para poder ter algum proveito próprio ou para poder ganhar alguma eleição. Então, nós temos aqui um pensamento bem diferente da maioria dos políticos. Eu tenho certeza que é isso que o Brasil precisa, é uma visão de longo prazo, é uma visão de que é muito melhor você mostrar a realidade, mesmo que ela não seja a melhor, do que ficar tapeando, do que ficar fazendo alguma manipulação, que é o que geralmente ocorre. Então, eu sou um candidato diferente, sim, sou um candidato que veio do setor privado, que tem um pensamento que, na minha opinião, ajuda a oxigenar esse sistema que está entupido de coisas inadequadas e erradas. Bom dia, governador. Fabiana Barroso falando aqui de São Paulo. Eu queria aproveitar para perguntar sobre a ação que o Novo, inclusive, fez ontem, para o pessoal entender e explicar melhor nessa questão de que, por exemplo, o Girão entrou no Conselho de Ética contra o Alcolumbre porque realmente ele está, a palavra normal, né, empatando o Brasil, né, de não ir para frente nenhum pedido de impeachment. Mas eu queria que o senhor falasse a respeito do mérito desse pedido, o que esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes está falando especificamente e como que essa ação coordenada, né, sendo que o diagnóstico é esse mesmo, a gente está num ciclo vicioso onde o Alcolumbre tem uma gaveta profunda. Exato. Eu acho que o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ao Prêmio Nobel do Engavetamento, né? É o maior engavetador de processos do planeta. Todo brasileiro indignado, todos os senadores, boa parte, querendo levar adiante uma investigação, uma apuração, não estão acusando ninguém, querem simplesmente que seja investigado. E ele barrando. Agora eu vejo que vocês dos meios de comunicação têm um papel fundamental. Na minha opinião, toda vez que houver qualquer acesso ao presidente da República, ao Alcolumbre, ao Hugo Mota, estar questionando. Vocês são favoráveis a ficar colocando pano quente no maior escândalo das últimas décadas que está ocorrendo no Brasil? Infelizmente, é a realidade hoje. Mas o senador Girão protocolou, e eu estou com ele totalmente aderindo a essa causa, e nós precisamos
mudar o Senado. E se nós não tivermos uma vontade do presidente Alcolumbre, eu tenho certeza que nessa eleição desse ano de 2026, nós vamos ter uma mudança muito significativa no Senado. Quem está nas ruas, como eu, vê essa indignação, vê esse clima de total revolta, esses intocáveis de Brasília, na qual eu acho que ele se enquadra também. Mas nada melhor do que aguardar uma eleição, nós assistirmos aquilo que o brasileiro realmente quer. Então, estou confiante. Aquilo que não for feito por bem, eu estou muito convicto será feito de outra maneira, através do voto, através de um repúdio da população que está cansada e está totalmente inconformada com tudo isso que nós estamos assistindo nos últimos meses. Olá, governador. Eu sou a Carla Lima aqui de Curitiba. Bem-vindo à República de Curitiba. Eu queria primeiro ler um comentário que chegou aqui da Degiane Moro. Ela disse o seguinte: bom dia. Sou da geração que ouvia que o Brasil é o país do futuro. Já estou com 48 anos e esse futuro não chega. E aqui, nos dados do ano passado, o Brasil está se tornando uma população idosa. Como que o senhor vê o rombo na Previdência e o sustentar os idosos daqui para frente se esse governo continuar? Ela está coberta de razão. Os países do Ocidente, a grande maioria deles, primeiro enriqueceu e depois envelheceu. E o Brasil, devido principalmente ao PT, à esquerda, está envelhecendo sem enriquecer. Então, um problema muito sério. Nós tivemos uma reforma da Previdência em 2019, já estamos precisando de outra. Naquela ocasião, eu fui totalmente favorável a nós termos algo como um gatilho, ou seja, à medida que a expectativa de vida aumentasse, o tempo de contribuição também fosse ampliado, o que é a coisa mais natural do mundo. Se você tem uma expectativa de vida 5 anos maior, que você contribua mais 1 ou 2 ou 3 anos. E agradeça a Deus por estar vivendo mais e não reclame por ter de contribuir mais. Então, sempre fui favorável a isso, não foi aplicada essa regra do gatilho e nós vamos precisar ter outra reforma da Previdência. Caso contrário, esse país não será viável. Não é uma questão de gostar ou não, é uma questão de ser necessário ou não para que nós tenhamos condições de mantermos um sistema previdenciário com a mínima viabilidade possível. Mas o Brasil realmente perdeu o bonde da história. Há cerca de 40 anos, a economia brasileira representava 4% da economia mundial e hoje nós representamos 2,3%. Somos um país que tem perdido participação, relevância no mundo. Temos crescido menos do que a grande maioria dos países. Muitos países deixam o Brasil para trás. E está aí o porquê, claríssimo. Em vez de nós termos aqui servidores públicos no mais alto escalão trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil, nós estamos tendo lá em Brasília servidores públicos que já recebem muito bem, usando os seus cargos para fazer negociatas e não para poder planejar o futuro do nosso país. Então, é uma mudança necessária, essa questão de ter princípios, de ter valores. Se nós não tivermos isso, nós não vamos ter um país que tenha viabilidade a longo prazo, que nos dê orgulho. Esse fato, eu posso até dizer que está nos dando vergonha. A Transparência Internacional já emitiu uma série de alertas, de notícias a respeito. A mais alta corte do Brasil, em vez de estar tratando de temas relevantes, está lá
olhando interesses pessoais dos ministros. Bom dia, governador. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café com a Gazeta. Governador, eu gostaria de entrar num tema que é essencial no Brasil, que é a segurança pública. A gente está falando de um país que cerca de 25% da população vive em território dominado pelo crime organizado. E eu sei que o senhor recentemente esteve em El Salvador, um país que foi referência, né? Está sendo uma referência em combate ao crime organizado. E eu gostaria de saber caso o senhor seja eleito, quais medidas o senhor deve adotar para enfrentar esse problema que assola o nosso país? Bom, quando você lida com bandido, não tem muito o que se criar, não. Bandido usa arma, bandido mata para poder se apropriar de alguma coisa de terceiros, e não é com buquê de flores, nem com diálogo que você vai lidar com esse tipo de pessoa. Aqui em Minas, desde que eu assumi, há 7 anos e 2 meses atrás, a minha determinação sempre foi: alguém entrou da cerca para dentro de uma propriedade rural, vai ser tratado como criminoso. E não tivemos invasão de terra aqui durante a minha gestão. E continuarei com esse posicionamento. E nós temos hoje no Brasil, como ficou claro há poucos meses atrás, um presidente que julga traficante vítima. Isso ele próprio falou em público. Então dá para ver que é uma visão totalmente distorcida. Na minha opinião, nós precisamos endurecer as penas no Brasil para muitos crimes. É no mínimo 30 anos sem direito a nenhum benefício. Precisamos também qualificar, considerar as organizações, as facções criminosas como grupos terroristas, para que elas realmente sejam combatidas, inclusive com apoio, cooperação internacional. Então, é tratar bandido como bandido, mudar essa visão romântica, que inclusive tem feito com que muitos jovens passem a considerar que ser bandido é algo charmoso. Parece que ficou convidativo, através de um governo que pensa com essa forma totalmente distorcida, você colocar para as pessoas uma cultura de permissividade, aonde fazer o mal tem um certo glamour. Então, é necessário uma reforma no sistema judiciário para poder tratar com mais rigor, e também bons exemplos dos governantes. Quando você vê um ministro do Supremo fazendo isso que nós estamos assistindo, uma proximidade com uma máfia criminosa, que exemplo que você está dando para os jovens? Então, acima de tudo, também bons exemplos de quem lidera. Fundamental. Governador, bom dia. Cristina Grêmio falando aqui de Curitiba. Um prazer conversar com o senhor e já parabenizo pela iniciativa de ir a Brasília e estar junto do senador Girão para protocolar esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tenho para mim que se os outros governadores estivessem com o senhor, o peso disso seria gigantesco. A gente vê aqui nos comentários do chat dos programas, reiteradamente, as pessoas dizendo por que os prefeitos e governadores não se manifestam em relação à ditadura da toga. Então, parabéns que o senhor, inclusive, mencionou essa expressão, e a gente precisa falar com todas as letras o que nós estamos vivendo no Brasil, e é sim uma ditadura. Dito isso, eu dou um pulo aqui e volto para a questão eleitoral, porque eu vi o senhor lá em cima do caminhão na Paulista, junto com o governador de Goiás também, Ronaldo Caiado, e muitos dos que estavam presentes ou dos que assistiram àquela manifestação interpretaram que isso era uma possível conversa já para vice de Flávio Bolsonaro, uma vez que ele também estava no caminhão. Queria que o senhor comentasse se isso está sendo negociado, se existe essa possibilidade, se o senhor considera eventualmente vir a vice numa outra chapa para tentar fortalecer ainda mais uma candidatura a presidente.
Bom, eu participei com muito orgulho da manifestação, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, ao lado do Flávio Bolsonaro, do deputado Nicolas Ferreira, mineiro, que nos dá muito orgulho. E o que nós queremos é o mesmo, queremos acabar com essa farra dos intocáveis, com essa ditadura da toga. A manifestação foi muito nessa linha. E eu já disse ao Flávio, ele sabe disso, que eu levarei a minha pré-candidatura e candidatura até o final, mas que no segundo turno nós estaremos todos juntos. Eu tenho, como eu falei agora há pouco, essa vontade de mostrar para todo o Brasil que eu tenho, e o Partido Novo também, propostas diferentes da maioria dos políticos, já que nós somos um partido que foi feito, acima de tudo, para poder corrigir muito dos vícios que existem na política. Então, nós somos contrários a essa falta de transparência, a essa opacidade que existe muitas vezes no setor público, inclusive dentro dos partidos políticos, que recebem bilhões e pouco ou quase nada prestam de contas de como gastam essa montanha de dinheiro. Eu tenho certeza que se o Novo fosse auditado como uma empresa aberta, ele passaria em todos os critérios, porque, primeiro, nós fazemos para depois nós exigirmos. Então, uma postura muito diferente daquela que ocorre no setor público. E temos também uma posição de que mais Estado é parte do problema. Nós precisamos de um Estado mais enxuto, mais eficiente. E a grande maioria dos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, adoram um Estado maior, mais gordinho, porque isso significa mais poder, isso significa mais verba, isso significa mais distribuição de favores, algo que está muito consolidado na cultura política do Brasil e também de outros países. Então, nós temos realmente, eu diria, alguns diferenciais que nenhum outro partido tem. E um outro também, que por incrível que pareça, para estar no Novo, você tem de ser do bem, você tem de ser ético, você tem de ter princípios. Se você está no Novo e tem milhões de votos, mas não preenche esses requisitos, nós, infelizmente, não queremos. Nós estamos muito mais atrás de mudanças, atrás de fazer diferente, do que propriamente atrás de votos. Queremos votos, mas, acima de tudo, nós queremos manter os princípios e valores. E é o que está faltando hoje no Brasil. É só pegar um noticiário que está claríssimo o que hoje é o nosso país, que é vergonha na cara. Governador, o senhor falou de votos e de projeto de país. Queria perguntar, outros colegas do senhor já participaram aqui com a gente, outros governadores, como Ronaldo Caiado, etc. Queria saber do senhor o seguinte, me parece que os governadores que se lançaram pré-candidatos, estamos falando mais especificamente de 4, o senhor, Eduardo Leite, temos o Caiado e o Ratinho, tem aprovações importantes em seus respectivos estados. O Caiado tem a questão da segurança, o Ratinho também a questão da segurança, da educação, o senhor no equilíbrio das contas da questão fiscal de Minas. Mas uma eleição para presidente não adianta ter apenas bons índices no seu reduto eleitoral. É preciso no país todo. Sabemos que muitas das vezes o brasileiro não opta por quem tem o melhor projeto de país, mas sim em quem ele conhece. Independente se concordamos com o atual presidente da República, é inegável de que ele é alguém conhecido no país todo, inclusive nos interiores, etc. Como se tornar um nome competitivo, sobretudo no Norte, no Nordeste, quando o senhor for de fato fazer a campanha mesmo, for viajar para esses lugares que o senhor não tem tanto contato, Acre, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, queria saber do senhor, que estamos a 7 meses da eleição, é possível, governador?
Plenamente possível. Vamos retornar a 2018, a março de 2018. Eu era um pré-candidato ao governo de Minas e tinha 1% da intenção de votos. Nunca havia disputado uma eleição, não tinha apoio de nenhum prefeito em Minas Gerais, e olha que são 853, mas eu tinha postas que Minas Gerais precisava. E, com o tempo, o mineiro foi vendo, eu estive em mais de 200 cidades diferentes de carro, naquela ocasião, 70 mil quilômetros dirigindo o meu carro, até outubro de 2018. Sei que o Brasil não dá para fazer de carro, não. Nós vamos precisar usar bastante aviões. Mas, a partir do dia 23 de março, eu já estarei livre aqui dos encargos da função de governador de Minas e vou passar a me dedicar tempo integral, sábado, domingo, feriado, para percorrer o Brasil e mostrar que aqui em Minas Gerais nós reconstruímos um estado que foi detonado, que foi destruído pelo PT. Um estado que não pagava folha de pagamento, que não fazia os repasses do ICMS, do IPVA para os municípios, prefeitos renunciando, suicidando aqui em Minas Gerais na época do PT, perseguição política, e hoje um estado que voltou a dar orgulho para os mineiros. Temos muito o que fazer ainda, mas aquilo que o PT detonou e destruiu criou aqui um cemitério gigantesco de obras inacabadas. Hoje está tudo concluído e é entregue para o mineiro. Então eu acredito muito nessa proposta diferente. A política no Brasil precisa de uma chacoalhada, precisa do turnaround que eu falei agora há pouco, que é o que muitas vezes empresas que estão indo mal, estão quebrando, fazem. Precisa trazer alguém de fora para dar uma oxigenada. E a política no Brasil está sendo sucedida por políticos que foram formados pensando que a solução é ficar distribuindo favores e tendo aí a benesse, a cegueira dos companheiros com relação ao que está errado. E aqui em Minas eu provei que é possível sim fazer diferente. Não trouxe nenhum parente para trabalhar no Estado, não privilegiei ninguém, uma gestão totalmente transparente, como nunca houve aqui. Antes, os voos do governador aqui ficavam 5 anos para serem exibidos no portal da transparência. Na minha gestão, no mês seguinte, está tudo disponível. Então é nisso que eu acredito, numa política para poder prestar serviços e não para poder criar uma máfia que quer o Estado privatizado para si em benefício próprio. Romeu Zema, qual vai ser a sua agenda, as propostas objetivas que você vai apresentar para fazer esse turnaround que você está anunciando aí, essa mudança geral para o Brasil acontecer de verdade? Quais são as suas propostas objetivas? Não existe bala de prata, mas eu posso ir aqui em 2, 3 principais. Hoje, o Brasil é um país que anda com freio de mão puxado. E carro que anda com freio de mão puxado, ele anda devagar e gasta muito mais e vai estragar com muito mais frequência também. E isso devido à gastança do governo federal. Uma primeira medida seria enxugar gastos em todas as áreas, começando pelos ministérios. Minas Gerais é o estado que tem o menor número de secretarias do Brasil, 14. Nenhum outro estado no Brasil tem só 14 secretarias. Você quer enxugar gastos, comece dando o exemplo. E eu, como governador, dispensei palácio, dispensei 32 empregadas, mordomos, garçons do palácio. Moro numa casa que eu pago aluguel, tenho uma empregada que eu pago. Então, exemplo
conta, porque ele é muito simbólico. Então, uma das primeiras questões é reduzir gastos, tanto do presidente como de ministérios, de toda a máquina, uma série de medidas. Com isso, você tem um efeito dominó. O que acontece? A taxa de juros cai. A taxa de juros caindo, o que vai acontecer? As empresas vão investir mais, as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso, porque o financiamento do celular, do carro, da casa própria vai ficar mais barato. A vida das pessoas melhora e muito, com mais investimento das empresas que vão ter viabilidade dos seus projetos, que hoje são inviáveis com essa taxa Selic de 15%, você tem empregos melhores, você tem modernização do setor produtivo, as empresas ficam mais competitivas, ficam mais produtivas, você sai de um círculo vicioso e entra num círculo virtuoso. Lembrando que isso não acontece de um mês para o outro, mas de um ano para o outro já dá para ver algum tipo de melhoria. Esse é um ponto. Atacar a gastança e, consequentemente, você tem uma série de desdobramentos positivos. E outro ponto é a segurança pública, que eu comentei agora há pouco. Temos de colocar bandido atrás das grades. E eu até proporia a criação de um grande presídio lá no meio da floresta amazônica, com acesso exclusivamente aéreo, para colocar lá 20 mil criminosos, os mais perigosos, de forma que ninguém tivesse condição de fugir e ter qualquer contato com o mundo externo. Então, é ficar claro, é criminoso no Brasil, cometeu algo grave, vai ficar lá nesse lugar 30 anos, sem nenhuma regalia. Nós temos o caso de El Salvador, que reduziu a taxa de homicídios em 99%. Qual a medida que foi tomada em El Salvador? Deixar preso quem mata, quem rouba. E funcionou. E aqui no Brasil, nós precisamos seguir a mesma linha. Governador, eu queria aproveitar e explorar mais um tema que eu sei que no seu governo o senhor foi muito bem em relação à atração de investimento, etc., mas nós estamos com um problema muito crasso aqui, que o Lula está acabando com o Brasil, inclusive na imagem internacional, esse alinhamento ao eixo do mal, né, numa guerra aí que está acontecendo, ele, né, a gente sabe o alinhamento do Brasil. Queria saber o que o senhor pode fazer, se caso for eleito, aí, em relação a essa imagem do Brasil lá fora e essa coisa de atrair investimentos para cá. Bom, nessa área eu posso falar com muita facilidade, porque a minha vida toda foi no setor privado, foi fazer investimentos, e como governador, muitas vezes eu fui atrás do investidor, do empreendedor, para poder mostrar a ele as vantagens de colocar a sua unidade em Minas Gerais. E, na minha opinião, o Brasil precisa fazer o mesmo. Em vez de estar dificultando a vida de quem investe, eu estava agora há pouco, antes de vir aqui, com o pessoal do setor de fosfato. Eles me falaram que eles têm um projeto no Nordeste, onde eles estão aguardando uma licença há 18 anos. Era para estar produzindo mais fosfato. Com mais fosfato, você produz mais alimentos, aumenta a produtividade e até o impacto ambiental é muito menor. E eles estão lá há 18 anos aguardando. Então, nós temos de mudar muita coisa na legislação no Brasil que impede a execução de projetos fundamentais para o desenvolvimento econômico. O Rodoanel aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, essa obra era para ter começado o ano passado. Devido a algumas comunidades que se declaram, mas na minha opinião não são tradicionais, está tudo travado até hoje. Então nós temos de colocar o interesse público acima de algumas questões de interesses particulares, que é o que muitas vezes acaba ocorrendo. Então não é nada tão difícil, não.
E eu que viajei minha vida toda, coloquei lojas em 470 cidades diferentes durante os meus 30 anos no setor privado. Eu vou pegar uma pasta e vou para todo lugar do mundo aonde te dou, mostrando o potencial que o Brasil tem. Quem quer negócio bom vai atrás. Quem quer negócio ruim fica quieto esperando bater na sua porta, que é o que o Brasil tem feito. Governador, preciso liberá-lo, sei que o senhor tem uma agenda cheia, mas não posso me despedir do senhor sem antes o senhor fazer uma projeção do seu estado, Minas Gerais, né? Teremos ali eleição para governo, para 2 senadores, o senhor protocolou um processo de impeachment, mas sabemos que é um processo também político, para isso precisa do apoio dos senadores. E agora teremos a possibilidade de renovação de 2/3 desses senadores, 54 das 81 cadeiras. Dessas 54, governador, 32 estão no norte e no nordeste. Ou seja, ainda que a direita ou a centro-direita faça uma força muito grande no sul, sudeste e centro-oeste, fará apenas 22 de 54. Queria ouvi-lo sobre essa questão tão importante do Senado e quais são os 2 candidatos de Romeu Zema ao Senado em Minas Gerais. Bom, eu já tenho aqui um candidato definido, que é o meu atual secretário de governo, o secretário Marcelo Aro. Eu estarei dando meu apoio a ele. E o outro candidato ainda será definido entre PSD, PL. Está tendo aqui nesse momento uma série de diálogo, tentando aí uma costura entre alguns partidos. Então, estamos aguardando. Mas o que você disse realmente procede, mas eu sou muito confiante com relação ao futuro do Brasil. O brasileiro está acordando para muitas coisas, como não acontecia no passado. Nós somos um país que está aprendendo a ser democrata, a ter uma participação maior das pessoas com relação à política, e o brasileiro mudou muito a sua opinião. Em vez dele estar percebendo, considerando o Estado como um provedor da sua vida, como alguém que vai solucionar a sua vida, ele está hoje bem mais crítico. Ele está percebendo que muitas vezes o Estado está sendo mais parte do problema do que propriamente da solução. Um caso claro é a questão dos aplicativos. Milhões de brasileiros têm uma renda via aplicativo, um complemento de renda, e temos aí um governo de olho grande querendo taxar esse tipo de relação de prestação de serviço, considerar isso como uma relação de emprego, só criando mais dificuldades e burocracia. Então, o brasileiro vai e já está votando diferente do que votava no passado. E o crescimento da direita, o crescimento dessas pessoas que querem um Estado mais eficiente, com menos mordomia, está crescendo e vai continuar crescendo. Eu sei que o ideal seria nós conseguirmos uma maioria nessa eleição, mas eu sempre falo que as grandes mudanças são a longo prazo. Se não der nessa eleição, paciência, que fique para a próxima. Mas o importante é que nós estamos na direção correta.